E esse caminho, veja, é muito interessante isso, porque esse caminho, às vezes a gente confunde, né? A felicidade com ter coisas, possuir coisas. Jesus mostra que esse caminho não passa pelas ilusões, da riqueza, do poder, das alegrias fáceis, que não passam, às vezes, digamos assim, de um beco sem saída e que nos afastam do próprio Deus e também, como consequência, do próprio caminho da felicidade. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio, paz e bem, feliz, abençoada segunda-feira, um bom início de semana. Certamente os nossos corações estão alegres por participarmos já dessa primeira parte do Arraiá de Santo Antônio, né? A festa do santuário. Semana que vem continua, aliás, esta semana continua, né? Os festejos, estamos juntos rezando a trezena de Santo Antônio, então tudo isso aquece os nossos corações. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, nós queremos rezar juntos, meditar juntos com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. É o Evangelho muito conhecido das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando a gente escuta, medita sobre as bem-aventuranças, a gente recorda também do Papa Francisco, quando ele escreve o caminho da santidade, como ser santo no mundo de hoje, e ele colocava exatamente a vivência das bem-aventuranças. De qualquer forma, é bom a gente também contextualizar um pouco, porque a gente inicia hoje o capítulo 5 de Mateus, e também junto com o início do capítulo 5, a gente começa a ler o primeiro de 5 grandes discursos em que Jesus agrupou, aliás, o evangelista Mateus agrupou os ensinamentos de Jesus. E esse primeiro discurso é o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, a carta magna do reino, como alguém já chamou. E vai prolongar-se também esses discursos pelos capítulos 6 e também 7. O evangelista Mateus, além das mais importantes exigências éticas de Jesus para os seus discípulos, ele vai narrar 10 milagres que estão nos capítulos 8 e 9. Por que eu estou fazendo todo esse recorte? Para dizer assim que o evangelista Mateus ele apresenta Cristo como mestre, cuja palavra divina não é só autorizada, mas também é eficaz. Essa é a ideia do que está contido nesses conjuntos de capítulos de 5 até 9. O Sermão da Montanha, esse trecho que agora ouvimos, revela para a gente o coração de Deus. Nessas bem-aventuranças, o coração de Deus, que não só não abandona os seus profetas, mas ama todos, quer todos felizes. Por isso que ele vai dizendo felizes, felizes, felizes. Quer dizer, esse é o termo mais repetido no evangelho que nós escutamos hoje, não é verdade? Ou seja, é para enfatizar isso, que Deus quer a felicidade da gente. E ensina para nós qual é o caminho para chegar lá. E esse caminho
Veja, muito interessante isso, porque esse caminho, às vezes a gente confunde, né? A felicidade com ter coisas, possuir coisas. Jesus mostra que esse caminho não passa pelas ilusões, da riqueza, do poder, das alegrias fáceis, que não passam, às vezes, digamos assim, de um beco sem saída e que nos afastam do próprio Deus e também, como consequência, do próprio caminho da felicidade. Então, o caminho que Jesus indica para a felicidade é o seu próprio caminho. Veja que o mundo, ele proclama as bem-aventuranças do egoísmo, né? É muito comum, né? A gente ver sempre assim, felizes os ricos, os poderosos, os que mandam, os que a qualquer custo procuram satisfazer, enfim, as suas reivindicações, seus próprios interesses. Jesus assume uma posição paradoxal a isso, unindo termos que estão em clara contraposição aos olhos do mundo. Jesus vai dizer: felizes os pobres, os que choram. É um convite a não nos determos, veja bem, a superficialidade das coisas. É uma das coisas características do nosso tempo, a gente viver na superficialidade, né? Por isso que se fala tanto assim das relações frágeis que se fazem presentes hoje. É um mundo líquido. Então, a gente não pode se deter à superficialidade das coisas, mas olhar elas em profundidade para vermos o que realmente conta, o que desde já nos dá alegria, ainda que em condições de sofrimento e de pobreza. É o caso da mansidão, da humildade, da misericórdia, que são premissas necessárias para um bem maior, como é, por exemplo, a nossa união com o próprio Cristo. Por isso que é bem particular e paradoxal a última bem-aventurança. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de calúnia contra vós por causa de mim. Porque será grande vossa recompensa no céu. Aos olhos do mundo isso não bate, né? Não fecha, mas aos olhos de Deus fecha. Porque o verdadeiro discípulo, ele se alegra em participar nos sofrimentos do seu Senhor. Não é um sofrimento sem causa. Então a imitação de Cristo prefere a cruz à alegria imediata, que logo acaba. Considera perfeita alegria sofrer toda espécie de provações. Então, o convite de Jesus vem dizer assim para nós hoje: não fiquem procurando felicidade na satisfação dos vossos interesses, ou na prática interesseira da vossa religião, ou procurar satisfação em coisas que não duram, que são passageiras, que são fugazes. Mas Jesus, ele nos diz assim: sejam felizes trabalhando de forma fiel e paciente por um mundo mais feliz para todos. A gente poderia dizer assim, que essa é a síntese das bem-aventuranças para nós hoje. Santo Antônio nos abençoe nesse início de semana, nesta segunda-feira. Convite para você, para sua família, venha participar de mais uma noite, 19 horas hoje, da trezena de Santo Antônio. Paz e bem, até amanhã, terça-feira.